Escola Jesus Cristo, instituição espírita de cultura e caridade. Abordagem final do Evangelho de João, 26 de dezembro de 2023. O Evangelho de João desponta no cenário teológico como uma literatura singular. Desde o início da interpretação bíblica do Novo Testamento, ele tem sido alvo de intenso estudo. Sua influência na cristologia do Novo Testamento é incalculável. Hoje, dia 26 de dezembro, última terça-feira deste ano de 2023, agradeço a Deus por ter nos permitido fazer este estudo e por ter nos ajudado, através de nossos benfeitores, a entender cada vez mais os ensinos de Jesus, nosso amado Mestre. E estamos aqui concluindo o Evangelho de João, rogando que o Senhor nos abençoe a cada um e cada uma que vem participando dessas reflexões. Hoje, então, veremos numa síntese o capítulo 21 do Evangelho de João, que será representado sob forma narrativa, sem indicação dos versículos. Este capítulo narra um acontecimento da 7ª vez que Jesus aparece aos seus discípulos depois da sua gloriosa ressurreição. Pelo Novo Testamento, sabendo que houve 10 aparições de Jesus ressurreto durante os 40 dias que permaneceu junto aos seus discípulos. Primeira, na madrugada do domingo da ressurreição, Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim, onde ficava o sepulcro em Jerusalém. Essa aparição está registrada em Marcos capítulo 16, versículos 9 a 11, e em João capítulo 20, versículos 11 a 18. No mesmo dia, Jesus também apareceu em Jerusalém a Maria Madalena e a outra Maria. Essas mulheres foram apressadamente contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Marcos e João não citam a outra Maria, enquanto Mateus o fez. A referência bíblica está em Mateus 28, 9 e 10. Também no mesmo dia, Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Na ocasião, Jesus caminhou com eles, porém não o reconheceram até o momento de partir o pão. Esse acontecimento está registrado em Marcos 16, 14 e em Lucas 24, 13 a 32. Ainda no domingo da ressurreição, Jesus apareceu a Pedro em Jerusalém. Dos 4 evangelhos, o evangelho de Lucas é o único que registra esse detalhe, Lucas 24, 34. Entretanto, o apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira epístola aos Coríntios, também menciona tal aparição, 1 Coríntios 15, 5. Jesus também apareceu aos 10 discípulos numa casa em Jerusalém, ainda no domingo da ressurreição. Este evento está registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 25 e Marcos 16, 14. Lucas 24, 36 a 43. O discípulo que estava ausente na ocasião era Tomé. Uma semana depois, Jesus apareceu aos 11 discípulos numa casa também em Jerusalém. Apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Foi nessa aparição que Jesus repreendeu a incredulidade de Tomé, que havia estado ausente na aparição anterior. O Evangelho de João registra os detalhes. João 20, 26 a 31, Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 a 43 e 1 Coríntios 15, 5. Uma das aparições mais interessantes de Jesus após a ressurreição ocorreu no Mar da Galileia algum tempo depois. Ali, ele apareceu a 7 discípulos que estavam pescando. Esse evento está registrado no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 25. João descreve que as 7 pessoas em questão eram Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos que não tiveram seus nomes revelados. Num monte da Galileia, Jesus apareceu aos 11 discípulos.
Esse evento está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, e no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. As descrições são os textos mais detalhados do que ficou conhecido como a Grande Comissão. Jesus também apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Esse evento, citado pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios 15:6, não se sabe exatamente onde ocorreu essa aparição, nem mesmo depois de quanto tempo após o domingo da ressurreição. O apóstolo Paulo também menciona uma aparição de Jesus particularmente a Tiago, 1 Coríntios 15:7. Antes da sua ascensão ao céu, Jesus apareceu aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, 40 dias após o dia da ressurreição. Lucas 24, 44 a 51, Atos 1, 3 a 9, versículos 1 Coríntios 15, 7. Por fim, mesmo após sua ascensão ao céu, Jesus apareceu por último ao apóstolo Paulo. Essa aparição é amplamente documentada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 9, versículos 1 a 19, 22, 3 a 16, 26, 9 a 18. Ainda escrevendo aos Coríntios, o próprio Paulo falou sobre esse momento tão fundamental na oficialização do seu apostolado, 1 Coríntios 15, 7. Esse aparecimento ocorreu no caminho para Damasco. Comentários dos versículos 1 ao 14. Jesus apareceu mais de uma vez aos seus discípulos e se manifestou a eles perto do mar de Tiberíades. Estavam juntos Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, seu irmão João, que é o escritor deste livro, e mais 2 discípulos que João não cita o nome. Pedro diz aos seus companheiros que iria pescar, e os outros o acompanharam dizendo que também iriam com ele. Saíram para o mar e naquela noite nada pescaram. Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus os chama de filhinhos e pergunta se eles tinham algo para comer, e eles responderam que não tinham. Jesus os orienta para lançarem a rede ao lado direito do barco. Eles jogaram a rede e, ao puxarem, havia tanto peixe que já não podiam puxar a rede. João reconhece ser Jesus, o homem da praia, e diz a Pedro: "É o Senhor, Pedro." Ao ouvir João dizer que era Jesus, Pedro colocou suas roupas porque tinha tirado para pescar e pulou ao mar, nadando até a praia. Os outros discípulos foram atrás com o barquinho, puxando a rede cheia de peixes. Ao chegar no barquinho com os peixes, viram alguns peixes sendo assados na brasa e também pão. Jesus diz para eles trazerem alguns peixes que acabaram. Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e o mais incrível foi que a rede não rasgou, mesmo estando cheia com tantos peixes. Jesus os convidou para comer. Os discípulos não perguntaram quem era ele, pois no seu coração sabiam que era Jesus. Jesus partiu o pão e deu a eles, e também os peixes. Dos versículos 15 ao 23. Depois que comeram, Jesus pergunta para Pedro, chamando por seu nome de nascença, Simão, e diz: "Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes?" Pedro responde a Jesus: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." E Jesus diz a ele: "Apacenta os meus cordeiros."
tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. O fato de Pedro ter se entristecido deve ter sido porque ele negou a Jesus 3 vezes. E quando Jesus perguntou a ele pela terceira vez, Pedro deve ter se lembrado disso. Jesus queria mostrar a Pedro que ele estava perdoado e queria curar o seu coração, que deveria estar com grande tristeza de ter traído o Mestre. Pedro, depois obedecendo à voz de Jesus, foi pastor de muitas vidas. Jesus continua a conversa com Pedro e revela a ele que quando ele era mais moço, se vestia sozinho e andava por onde ele queria, mas quando ele ficasse velho, estenderia suas mãos e outras pessoas tirariam suas roupas e o levariam para onde ele não queria ir. Jesus disse isso revelando a Pedro a maneira que ele seria morto. Pedro foi morto, crucificado, mas pediu para ser de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser crucificado igual a Jesus. João mesmo diz que a morte de Pedro foi uma maneira de glorificar a Deus. Quando Jesus terminou de falar, disse para Pedro: Segue-me. Quando Pedro percebeu que João também estava o seguindo, perguntou a Jesus o que aconteceria a João. Jesus diz a Pedro que se ele quisesse que João permanecesse até que ele voltasse, o que importava a ele? E diz a ele novamente: Segue-me tu. Então, os outros discípulos também ficaram sabendo que Jesus tinha falado de João e diziam que João não morreria. Mas João explica que Jesus não disse que ele não morreria, mas se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Dos versículos 24 a 25. João se revela como o discípulo que dá testemunho, lembrando que, em todo o evangelho que João escreveu, ele se referia a si mesmo como o discípulo que Jesus amava. Ele declara que tudo que ele escreve é verdadeiro e que ainda havia muitas coisas que Jesus tinha feito, que se todas fossem escritas, não caberiam no mundo. O Evangelho no coração. Texto extraído da lição 17 do livro Perante Jesus, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Quando o Evangelho vive somente em nossa cabeça, sofremos o perigo de queda nas discussões infindáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem boa vizinhança. Quando palpita, entretanto, em nosso coração, o Evangelho renova-nos a vida. Brilha dentro de nós por abençoada estrela de compreensão e misericórdia. Seus raios divinos apagam a malícia em nosso olhar, santificando-nos a audição e sublimando-nos os impulsos, intenções e motivos. Elevam-se nossos sentimentos para o céu, projetando-os simultaneamente na terra, através de nossos braços, em obras genuínas de amor, fraternidade e sabedoria. Emmanuel.